Bem-vindos ao programa PH Radar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal Porta de Angar. Hoje, com o meu amigo Milton Parnes, sem o Led Santos, que tomou uma intoxicação de paçoquinha, comeu muita paçoquinha, tá no banheiro até agora. E Milton. a gente sem paçoca aqui, né? Fazer o quê? Temos Esvazio. que melhorar esse catering aqui no estúdio. Olha aqui, você viu que legal isso aqui, cara? Ganhei do meu amigo Muito Ricardo do legal. Colégio Comum, ele mandou pra gente para enfeitar. Só que ele prometeu mandar também Milton Parnes, Led Santos. Porque pra você sabe como que é, né? Eu sou mais bonito e coisa e tal. Eu sei. Ricardo, obrigado, viu? Você é um cara e tanto. Sempre tá visitando o canal Porta de Angar. Welcome on board. É isso aí. Então, aviões russos e chineses. O que você tem para falar disso? Bom, primeiro que o 727 da Total foi embora, né? Os últimos dos moicanos, né? É uma despedida, não foi melancólica, foi grandiosa. Eu também achei. Trabalhando, né? Trabalhando, parou voando. Espero que preservem esse avião pela história da aviação que esse avião teve. E a Total pendurou as chuteiras dele, agora operando com 737-400. E aí vem a emenda da notícia. A Total, junto com a Comac, que é uma indústria aeronáutica chinesa, estão com intenções de compra do Comac 919. É interessante, falando geopoliticamente, que seria a primeira vez que um avião chinês sairia do seu mercado regional, que ainda não se sedimentou no próprio mercado chinês, a atravessar Fronteiras. o meridiano de Greenwich e vir parar aqui. Seria muito interessante, é uma outra filosofia, um outro avião. Eles estão com 919, é um avião que, para passageiros, ele pode voar entre 136 e 180 lugares. É um concorrente direto do 737 NG, ou MAX 800 e 900, e tem aqueles problemas que toda a indústria aeronáutica tem, principalmente do outro lado do mundo. Ou seja, a cadeia de produção complicada, seria mais... O próprio mercado interno chinês já faria uma bela demanda desse avião só para o mercado chinês, mas a Total está conhecendo o Comac 919. Pode ser que em breve tenhamos o sambinha. Um novo avião chinês voando no Brasil, porém vai cair nas mesmas condições de certificação EASA, certificação FAA, certificação ANAC. Como que o mercado ocidental vai enxergar a chegada de um avião chinês no mercado? Não é um avião pequeno, é maior, ele é maior do que o E2. E junto com isso também temos uma história paralela, que é o Iako MC-21, 200 e 300 russo. Com o embargo americano e da Europa em relação à invasão da Rússia com a Ucrânia, a Rússia também passa, a indústria russa também passa pelos mesmos problemas que o Comac está passando, ou seja, cadeia de suprimentos, capacidade de produção, certificações, homologações. Tudo isso envolve um custo muito grande, apesar de que os aviões estão sendo, entre aspas, um preço bem mais competitivo que o Boeing 737 MAX e o Airbus 320 Neo. São aviões concorrentes, os motores também são de fora, é com o mesmo problema que a Embraer passa, a cadeia de suprimentos vem desde motores, flight controls, instrumentos, tudo é um conjunto de materiais que se junta ao fabricante e o fabricante monta, são montadoras de aviões. Sim. Então a própria Iako agora estava tentando trabalhar com um motor interno, um motor russo, e está nos mesmos problemas de certificação, cadeia de suprimento desses aviões. Então a gente vê que o embargo, de certa forma, ele está gerando resultados, ou seja, a Rússia tem dificuldade de produzir o seu
próprio avião. A demanda no mercado russo é grande também, como a chinesa é. A chinesa é o maior mercado de aviação do mundo. E eles também não estão tendo como receber aviões porque o Ocidente, Airbus e Boeing também não estão conseguindo produzir a demanda que esses mercados possuem. A Rússia tem mais o agravante de que o embargo faz com que ela fique sem aviões também. Então teve retomada de aviões por parte do Ocidente, a aviação russa já é uma aviação antiga, voando ainda Ilyushin, voando Antonovs, turbohélices. Aqui no Ocidente nós temos a cubana, que ainda voa os aviões, os Ilyushins da Rússia, mas você quer ver uma questão política, né? Um avião russo voando em Cuba. Mas você Nunca não vai vê voar um um avião Boeing russo voando aqui. Não, eles Claro. têm, eles tinham. A própria Aeroflot, que é a maior operadora Sim, a russa, Boeing. eles têm Boeing, eles têm Airbus, porém o embargo começa a surtir efeitos, né? Então vamos ver aonde é que tudo isso vai levar a esse mercado muito interessante, que é o mercado chinês e o mercado russo. E sem contar que é um avião que ainda não tem, eu não sei, eu penso um desenvolvimento longo. É um avião que desenvolveu há pouco tempo. Os protótipos já estão voando, porém não existe uma capacidade de produção em larga escala. Eles precisam realinhar todos os sistemas de fornecimento, de peças. Nós, da aviação ocidental, nós temos problemas desde a pandemia. A aviação comercial e a aviação executiva sofrem com fornecimento de peças de reposição. Da China. Da China, também. De qualquer lugar do mundo, porém muitas coisas vêm da China são montados da China. China, Tailândia, Vietnã, toda essa parte. Então esse setor ainda ele não se estabilizou depois da pandemia. É muita componente eletrônico, coisa pequenininha que ficou por lá, né? Componentes eletrônicos, parafusos, sistemas, softwares, hardwares, tudo é uma cadeia de produção muito grande dentro de uma indústria aeronáutica. Então, esses novos fabricantes, o que é interessante da notícia é que a gente vê que o Oriente e a Rússia estão vindo com aviões concorrentes para as gigantes mundiais, que é Airbus e Boeing. Se eles conseguirem colocar esses aviões no mercado, eles primeiro vão abastecer o mercado interno que eles estão carentes. O crescimento da aviação chinesa é exponencial. Eles estão com a infraestrutura pronta para receber e os fabricantes ocidentais não estão conseguindo atender a demanda de pedidos e troca de frotas que já estão começando a ficar com mais de 20, 30 anos. O NG hoje já tem mais de 20 anos. Sim. Então, está envelhecendo. A frota precisa ser reposta. Então tem aviões com 20, 30 anos voando na linha aérea, nas linhas aéreas, e essa frota precisa ser reposta. E temos mais 2 players entrando no mercado, Comac e a IACO com o MC-21 200 e 300, que podem chegar até 200 passageiros. Ô Milton, a aviônica desses aviões, o motor a gente já sabe que é da fabricação da Rússia, mas na China fabrica motores a jato ou não? Eu não tenho essa informação, Beca, mas a maioria das vezes eles usam os fabricantes que já têm uma produção garantida. Não adianta você do Ocidente? Sim, do Ocidente. Não adianta você começar com uma produção de que você não tem expertise disso, você não vai garantir um pós-venda, você não vai conseguir garantir a qualidade da entrega desse produto. E nós sabemos que a indústria aeronáutica trabalha com os mais altos padrões de segurança, tanto de produção quanto de pós-venda. Então fica uma coisa muito... não é um preconceito, mas toda vez que chega um produto novo no mercado e vindo da onde está vindo, os russos vão fazer os manuais em inglês? A grande pergunta. Os chineses vão fazer os manuais em inglês? A aviônica é chinesa e russa? A gente olha, eu não tenho esse detalhe, Beca, mas a gente olha a história, a gente vê os aviões russos ainda com tecnologia de ventilador em vez de um APEX, de um ar-condicionado. A gente vê várias vezes Antonovs e Ilyushins, a gente vê um fanzinho na frente da cabine para refrigerar os pilotos. Então, mas esse negócio do ventilador é legal você ter falado, porque um dia eu perguntei para
piloto russo. Eu falei, mas por que tem ventilador nesse helicóptero, no avião de vocês? Porque nós não temos calor. Foi a resposta que ele me deu. Interessante, só que a gente sabe que Antonov, o Miria voava pelo mundo inteiro, né? E não é só inverno pesado. Essa é a notícia que a gente tem desses dois novos players entrando agora no mercado da aviação comercial mundial. Bom, mudando um pouquinho de pato para ganso, o que aconteceu com aquele dirigível? Que judiação. É porque do seu time, do time do Gabriel? Não pode ser por isso, né? Nós não vamos discutir futebol, política e religião. Se fosse corintiano, tava lá no alto. Não, né? Tem alguns memes na internet que são muito interessantes, né? Trocaram um dirigível por um símbolo fálico pintado de São Paulo, mas depois apareceu esse símbolo fálico pegando uma galinha preta. Quer dizer, depois a gente pega esses memes depois. Não vamos discutir futebol, religião e política aqui. Eu tô brincando com você, obviamente. Mas eu só brinquei, inclusive, porque graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, tá todo mundo saiu andando. O comandante falou na mesma hora. O que eu ouvi falou que é um trem elétrico que disparou na posição picado e ele não teve tempo hábil de recuperação. Ele não conseguiu nem puxar, né? A gente não tem, eu não vou afirmar. Claro. Isso é o que nós ouvimos, né? Que o estabilizador elétrico dele travou na posição picado e ele não conseguiu evitar o impacto com as casas. Ele disse que puxou com tanta força o manche que a manopla do manche veio na mão dele. Você imagina a força que esse cara deve ter feito. Ainda bem que a velocidade de um dirigível ela é bem lenta, né? É bem lenta. E o pessoal fica assustado num dos comentários que eu vi. O dirigível, a bolsa dele, o invólucro dele, ele é envolvido com hélio, pessoal, não é com nitrogênio. Não se preocupem. Não explode. O Zeppelin já foi faz tempo. Mas você sabe como é que funciona um dirigível? Não São várias camadas, né? Eu não conheço, Beca. Não é uma só. E, gente, interessante desse aparelho que ele é feito no Brasil. Ele é feito em São Carlos. Você sabia disso? Não sabia. Eu fotografei, inclusive, esse no lançamento. É muito bem feito, né? É uma empresa muito grande que faz esses dirigíveis. Inclusive, o Daniel Gonçalves, que é nosso amigo aqui, foi um dos caras, do engenheiro que trabalhou no projeto dessa máquina brasileira. Aliás, eu acho toda a aviação... tudo que voa muito apaixonante, né? Os dirigíveis não são de agora, né? Eles já têm uma história grande. O Graf Zeppelin fez a famoso pouso em Nova York e queimou. Judiação, né? Tem fotos dele sobrevoando Joinville, no aeroporto de Joinville tem foto do Graf Zeppelin sobrevoando a cidade de Joinville antes do pós-guerra. Quer dizer, antes do pós-guerra não, no pré-guerra, né? Então é uma coisa bem interessante. Agora a gente está com os drones também. A aviação é um mundo muito bacana. Tem certas máquinas que eu não conheço. Balão eu nunca voei, por exemplo. Né? Um dia, quem sabe, eu tomo coragem e volto a voar de balão. Então tá bom. Então você voou Airbus 320, né? Sim. Eu não estou pedindo para você... Não voei muito, mas um pouquinho a gente voa. Mas você é um cara experiente. Não quero que você fale o que aconteceu, mas... É um assunto que veio à tona do Airbus 320 presidencial que ficou rodando em cima do México, uma pane, a gente não sabe o que foi. Ele não poderia simplesmente ter alijado o combustível? O Airbus 320 ele não alija combustível, ele não tem injection fuel, você não consegue alijar o combustível. Então ele tem que permanecer em órbita à altitude mais baixa possível. Baixa? Sim, porque quanto mais baixo, mais maior queima o consumo de combustível, mais rápido ele fica mais leve para entrar no peso máximo de pouso. Porém, nada impede que você faça um procedimento que nós chamamos de overweight landing, ou seja, você pousar acima do peso máximo de pouso transmitido pelo fabricante. Implica em, após o pouso, uma inspeção estrutural de trem de pouso, de asa, requer uma atenção um pouquinho maior. Porém, isso é uma decisão que a gente chama de pilot discretion, ou seja, é a critério do piloto tomar a decisão de vir para pouso e reportar um overweight landing, que a gente faz isso, por exemplo,
onde é que eu tomaria essa decisão de fazer um overweight landing, né? Um pouso com sobrepeso. Se eu tivesse uma condição monomotor e não tivesse condições de manter o voo, se eu tivesse uma condição de fogo a bordo, se eu tivesse uma condição de fogo nos porões, que requer que você faça um pouso imediato. Aí sim você parte para o overweight landing. Agora, se você não tem essa necessidade, essa premissa de um pouso imediato, o procedimento realmente é você ficar voando o mais baixo possível, lembrando que a cidade do México já é alta. Eu não lembro agora a elevação da cidade do México, né? Mas é alta, ou seja, o consumo se torna um pouquinho mais lento, por isso que ele ficou tanto tempo em órbita em cima da cidade do México até que ele entrasse na condição de pouso com o seu peso máximo de pouso dentro dos gabaritos do avião. O que significa, pessoal, que não necessariamente o avião está correndo risco, né, Milton? É uma coisa que é uma segurança para os passageiros do avião, para você poder... Tanto é que ele fez, queimou combustível com calma, né? Para poder pousar e boa. Tanto que... O pessoal faz muito estardalhaço, né? Toda vez que um avião presencial, não só brasileiro, como de qualquer nacionalidade, que tem um avião reserva, sempre vai um avião stand-by para suprir essas condições de emergência. E o presidente da República voltou num avião reserva que estava lá. Um Airbus também. Eu não sei se estava o Airbus ou se estava um E-Jet. Um E-Jet. Eu não sei qual avião que estava lá de reserva para trazer o presidente da República de volta para o Brasil. Agora, eu gostaria de aproveitar o gancho dessa conversa para perguntar para você como é que funciona, eu acho que muita gente não sabe, o alijamento. Como é que o piloto escolhe? Tem lugar marcado? Como é que é feito isso? Sim. São áreas específicas para alijamento de combustível. Por exemplo, aqui em São Paulo fica em cima do mar. A área tem outras áreas que são áreas remotas onde você abre uma válvula. Essa válvula manda uma grande quantidade de combustível. A gente vai colocar uma foto. O que é uma válvula que fica na saída do bordo de fuga da asa, ligada aos tanques, onde ele abre essa válvula e essa válvula grande manda demanda de combustível para fora dos tanques, pulverizando esse combustível na atmosfera. É assim que funciona um alijamento de combustível. Como o combustível é muito caro, hoje aviões mais modernos, eles fizeram com que eles elevaram o peso máximo de pouso a perto do peso máximo de decolagem, fazendo com que o avião não jogue combustível fora. Exemplo, o A330 Neo, ele não alija combustível mais. Não alija? Eles subiram o peso máximo de pouso do avião para próximo do peso máximo de decolagem, ou seja, 30 a 40 minutos, talvez você já tenha condições de você voltar e pousar sem exceder os limites estruturais do avião. Isso é muito legal. O 30 tem combustível na cauda também, no horizontal? Eu não conheço, Beca, eu não sei. Tá. Vou perguntar para a minha excelentíssima é verdade. Comandante Tereza voa. Eu não sei como é que 330, ela é fera, eu tô te falando. Agora o Milton tá aposentado, ele voa só aquele F5 Bravo, né? F5 Milton? Bravo. Vocês conhecem o F5 Bravo? Fala para eles aí, Milton. Fogão de 5 bocas. Ah, moleque. Que é um bom equipamento para voar também. É uma delícia. Gosto muito. A gente tem que curtir todas as etapas da vida, né? Sim, agora estamos numa nova fase, mas a gente não consegue se desligar, tanto que a gente fica aqui. O PH Radar é bem interessante para mim, porque me força a ler também, a me manter informado das notícias, das mudanças e de todo o ambiente aeronáutico que envolve o Brasil e o mundo. Ô Milton, você tem visto as notícias do Irã, dos ataques que estão acontecendo? Sim, nós tivemos ontem ataques por mísseis balísticos do Irã direto contra Israel. Que tem uma proteção, né? Sim, eles têm o Iron Dome que seguram mísseis até não tão continentais. O Irã está a quase 1.200 quilômetros de distância de Tel Aviv. Então tem que ser mísseis balísticos grandes. Os mísseis pequenos, o Iron Dome protege, é o primeiro nível de proteção. E eles pegam com velocidades menores. Existem 3 níveis de proteção do Iron Dome.
Mas o mais interessante é que foi um ataque realizado sem aviso prévio, não havia NOTAMs, não haviam nada, e eu presenciei vídeos de colegas que estavam sobrevoando o Irã ontem, e os mísseis sendo lançados e a aviação comercial passando dentro do espaço aéreo. Continua. Hoje eu não sei, hoje o espaço aéreo está fechado. Ontem, se o pessoal observasse o Fly Radar ontem, todo o espaço do Oriente Médio tivemos muitos voos alternados Ankara, Antalya, na Turquia. O pessoal não teria condições de vir para o Ocidente, ou quem estava chegando do Ocidente para o Extremo Oriente, os voos que eram para Dubai, Doha, tiveram que fazer desvios e espaço aéreo fechado depois que os mísseis foram lançados e não houve nenhuma comunicação com os meios aeronáuticos, ou seja, não houve notificação aos aeronavegantes. Botou a operação da aviação comercial em risco ontem a guerra. Sim, com então certeza. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está voando essas áreas para evitar uma surpresa dessa. Foi impressionante a cena que eu vi no YouTube de um avião sobrevoando o espaço aéreo iraniano e o lançamento dos mísseis a todo vapor e o pessoal, o que está acontecendo, E o espaço aéreo foi fechado depois. Então, vamos orar por momentos melhores, mais paz, mais tranquilidade. O ser humano está precisando disso. Está precisando mesmo. Houve algum cessar-fogo por enquanto ou não? Tá? Não, o ataque durou, foram aproximadamente 181 ou 182 mísseis de grande alcance. Foi um ataque direto do Irã para o Estado de Israel, sem os membros satélites do Irã, né? Porque o Irã financia, todos nós sabemos que o Irã financia o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, o Hamas na faixa de Gaza. Até agora, esses menores atores que atuavam contra o Estado de Israel. Agora, diretamente, o Irã expôs uma guerra regional. Sai de lá direto para Israel, né? Direto para Israel. Passa por cima da cabeça do povo ainda lá. Muitos, inclusive, foram abatidos e caíram em território jordaniano. Então, é uma situação delicada. Vamos orar por melhores tempos, que as pessoas sentem mais as suas intenções bélicas e que a diplomacia volte a reiterar, se bem que eu acredito que depois de um ataque tão direto assim não haja represálias futuras. É isso aí. Então, obrigado pela participação. Sempre. Voltamos semana que vem com mais notícias do PH Radar. E se Deus quiser... Com notícias melhores, né? Melhores e com o nosso amigo LED aqui do nosso lado. LED, traz paçoquinha que acabou. Acabou, não tem jeito. Pessoal, se você gostou dessa conversa comigo, com o Milton, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Até o próximo programa. Valeu, Gabriel. E obrigado, Ricardo Capozzi. Valeu!